Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal, mais um vídeo especial de final do ano, e hoje eu trago para vocês não apenas o balanço das minhas 12 leituras desse ano de 2024, mas também os livros escolhidos para o ano de 2025. Enfim, eu acho que eu já perdi as contas de quantos anos eu participei do desafio de 12 livros para o ano seguinte. Esse é o segundo ano consecutivo em que eu vou fazer esse desafio da forma que eu fiz no ano passado, que, querendo ou não, acabou dando certo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que se aparecer o botão de super hype aí para vocês, é só clicar na estrelinha, porque isso vai ajudar com que o YouTube compartilhe o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas, e isso ajuda muito um canal tão pequeno como o meu, numa plataforma tão gigante quanto é o YouTube. Enfim, lembrando também que tem link de compra lá para Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Ok, vamos parar de blá blá blá, porque eu acho que já estendi demais essa introdução. Espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Ok, antes de a gente de fato começar com os 12 livros para 2025, eu preciso falar o saldo das leituras desse ano de 2024. Nesse ano eu fiz um desafio duplo, onde cada mês eu escolhi duas opções de leitura, onde eu podia ler as duas opções ou apenas uma delas, e no total, se eu não me engano, deu 22 livros, porque geralmente eu faço o desafio de janeiro a novembro. Dezembro não entra no meu desafio de 12 livros. Desses 22 livros escolhidos no ano passado, eu consegui ler 8 livros, que é o meu grande recorde em um desafio de 12 livros, sabe? Que me deixou muito feliz, com toda certeza, e é por isso que eu vou continuar com esse parâmetro para mim no ano que vem, de escolher um tema para cada mês e dentro desse tema escolher duas opções de leitura onde eu posso ler uma delas. Enfim, o primeiro deles foi o Circe, de Madeleine Miller, lançado aqui no Brasil pela editora Planeta Minotauro. Eu fiz essa leitura aqui acompanhada pelo audiobook que tem disponível lá na Audible. Circe se tornou o meu livro favorito de Madeleine Miller, sem sombra de dúvidas, e eu sou muito apaixonado tanto por A Canção de Aquiles quanto por Galateia. Então eu dizer que Circe se tornou o melhor é realmente o melhor dos melhores. Aqui a gente vai acompanhar basicamente a vida inteira da feiticeira Circe. Eu gostei muito de ver vários mitos contados pelo ponto de vista recriados pela Madeleine Miller através, é claro, da voz e da vivência da Circe. Mas enfim, eu amei, eu dei 5 estrelas, é uma leitura super recomendada e foi a primeira leitura que eu consegui do desafio desse ano. Em seguida, eu peguei para ler Lucas Rocha, Rumores da Cidade, lançado pela editora Alt. Eu comprei esse livro aqui na Bienal de 2023, se eu não me engano. E eu tinha muita expectativa com esse livro aqui, porque o Lucas Rocha é o autor de Você Ter a Vida Inteira, que é um dos meus livros favoritos da vida. Porém, esse livro aqui, ele foi bom, mas não chegou perto do meu sentimento que eu tive com Você Ter a Vida Inteira. Esse livro aqui, ele vai ser mais jovem adulto, diferente de Você Ter a Vida Inteira, que é uma história mais adulta. E eu acho que esse livro aqui, a temática desse livro, que vai envolver política, vai envolver cidade pequena, vai envolver querer sair, né, dessa bolha de cidade pequena, teria se beneficiado muito se os personagens fossem um pouco mais velhos do que eles estão. Algumas situações que os personagens passam, eu acho que pela idade deles, eles não precisariam estar passando, eles não poderiam estar naquele local por conta da idade deles. Eu entendi que o Lucas escolheu essa idade justamente porque isso seria um dificultador a mais para a situação do protagonista, que é o André, mas ainda assim eu acho que a história ganharia muito mais se os dois personagens protagonistas fossem mais velhos. Sendo bem sincero, não precisava ser muito mais velho. Se eles tivessem 20 anos, a história teria funcionado muito melhor para mim como leitor. Isso sou eu que estou dizendo. Mas enfim, foi 4 estrelas, ainda assim foi uma leitura muito boa e que também tem audiobook disponível lá na Audible, se você quiser escutar. O terceiro livro do desafio que eu li desse ano de 2024 poderia tranquilamente ser chamado de Gatilho em Páginas. Eu estou falando de O Complexo Melancólico, do Guy Darosa, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Garamond.
Eu comprei esse livro no ano passado também. Ele vai ser uma ficção contemporânea, onde o autor vai usar de crônicas, de contos, de poesias, meio que para contar a história da família dele e também a história dele. Não fica explícito que é um livro autobiográfico, mas você percebe que o autor se coloca muito no eu lírico do protagonista do livro, onde as histórias vão acabar se conectando e a gente vai conhecendo um pouco mais sobre ele e sobre a família dele. E assim, esse personagem passa por cada merda, sério. Não tem outra palavra pra usar além de merda, porque é muita situação pesada, como eu falei pra vocês, muita situação que pode ser sim encarada como gatilho, inclusive abuso infantil. Sério, foi um livro bem pesado que me deixou muito pra baixo, que eu até demorei pra ler, mesmo ele sendo fino, porque ele é um livro bem down mesmo, sabe? Mas enfim, dei 5 estrelas. Releria? Não sei. Não sei se eu teria emocional e psicológico para isso, mas é um livro muito bom. Próxima leitura que eu consegui realizar nesse nosso desafio foi uma vitória do desafio, porque esse livro eu acho que já participou de uns 4 ou 5 desafios de 12 livros e eu nunca consegui ler, e agora em 2024 eu finalmente consegui ler. Estou falando de Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas, lançado por aqui pela editora Galera, agora com a capa antiga, né, já que os livros mudaram de capa. E o que me ajudou a ler Corte de Espinhos e Rosas, com toda certeza, foi o fato de ter o audiobook dele lá na Audible. Tem disponível no plano básico, então acabei pegando o audiobook e fazendo essa leitura acompanhada. Foi o melhor audiobook que eu escutei na vida? Não, e eu tô falando do audiobook em si, não tô falando nem da história. Eu sinceramente odiei o audiobook dele. Mas foi bom para que eu conseguisse ler, né, Corte de Espinhos e Rosas. Eu não odiei o livro, como muitas pessoas, mas também não amei o livro, como todas as outras. Vou continuar a série sim, até porque eu já tenho o segundo volume aqui em casa, mas eu não vi o que tantas pessoas se apaixonam pela Sarah J. Maas, mas eu também não vi o que tantas pessoas odeiam. Então fica, né, no 0 grau, está ótimo. O importante é que eu consegui ler Corte de Espinhos e Rosas e que ele estava no desafio, e foi uma vitória do ano com toda certeza. Em seguida, eu peguei para ler o A Vida Invisível de Ed La Rue, que era do meu desafio de outubro, mas acabei lendo em maio, se eu não me engano. E, enfim, eu já conhecia a V. Schwab, eu já tenho livros favoritos de V. Schwab na minha estante, e eu fui ler A Vida Invisível com uma certa expectativa, porque muita gente, inclusive não conhecia a V. Schwab, colocou esse livro como favorito, né? Esse livro, alguns 2 anos atrás, ele teve muito hype. E assim, eu enxergo todo o lirismo, toda a experimentação, o fato de que ler esse livro é uma experiência, né? Você percebe que V. Schwab está brincando com as palavras, brincando com o próprio texto, ao contar a história de vida de Ed La Rue, que é essa menina que acabou vendendo a sua alma para uma entidade noturna para conseguir escapar de uma situação. E nisso ela ganhou uma maldição de troca, ela ganhou uma maldição de brinde, né, e ela não consegue ser lembrada por ninguém, até os tempos atuais, em que uma pessoa finalmente consegue lembrar dela. E é um exercício, com toda certeza foi um exercício de experimentação de personagens que V. Schwab fez aqui. Gostei, mas eu não amei. Eu não fui tocado quanto muitas pessoas foram tocadas. Não vou dizer que foi uma decepção, até porque esse livro ganhou 4 estrelas para mim. É um livro muito bem escrito, com toda certeza, mas não é um dos meus favoritos da autora. Os meus favoritos continuam sendo o Vilão e A Melodia Feroz. Pois é. Em sequência, eu li os 2 livros que eram as opções do mesmo mês, no caso, o mês de julho. Só que, se eu não me engano, eu li um em julho e o outro eu fui ler em agosto. Foi agosto? Foi. Foi mais ou menos isso. Eu tô falando de Rádio Silêncio e também de Sem Amor. Os 2 eram as minhas opções do mês de julho, mês do aniversário, por conta de serem histórias de Alice Oseman, a pessoa que criou Heartstopper, que eu gosto muito de Heartstopper. E ler esses 2 livros aqui foi uma experiência, porque o meu primeiro contato com uma prosa longa de Alice Oseman foi com O Ano Solitário. E O Ano Solitário não foi um livro que funcionou para mim, muito pelo contrário, eu achei um livro meio que pretencioso demais, sabe? Realmente não funcionou para mim, mesmo ele sendo diretamente ligado ao universo de Heartstopper, assim como Rádio Silêncio também é. Porém, esses 2 aqui, eles funcionaram muito para mim. Esse aqui, ele vai ser um jovem adulto ali dos personagens com 17, 18 anos.
Aqui vai ser um novo adulto, com os personagens por volta dos seus 18, 19, quase 20. E eu gostei muito da forma como Alice Oseman conduziu essas duas histórias aqui, que fala sobre autodescoberta, que fala sobre problemas familiares, principalmente Rádio Silêncio fala muito sobre problemas familiares. O Sem Amor, de fato, é mais sobre autodescoberta, com toda certeza. E, enfim, eu fui muito cativado pelos personagens, pela narrativa, eu fui fisgado, tanto que eu acho que os dois eu consegui ler em um dia, mais ou menos, e olha só, eles são calhamaços, gente, eles são grandes, eles são livros realmente grandes. Então consegui ler 2 livros calhamaços do Desafio de 2024, foi com toda certeza uma conquista, e foram livros muito bons, os 2 ganharam 5 estrelas, e sem sombra de dúvida se tornaram um dos meus favoritos de Alice Oseman. Fechando essa minha pilha de livros do desafio desse ano de 2024, eu consegui ler Wolfsong, O Chamado, de T.J. Klane, lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Esse livro aqui, ele fazia parte do desafio de junho, para mim. Eu acabei lendo ele em outubro. Só que eu fui tão fisgado por esse universo de lobisomens do T.J. Klane que eu não apenas li Wolfsong, mas eu também li a continuação, que também é um calhamaço. Ambos os livros têm mais de 500 páginas e eu li basicamente os 2 no decorrer de uma semana. Esse daqui eu li no decorrer de 2 dias e o Ravensong eu li no decorrer de uns 5, 6 dias, mais ou menos. Até porque a história de Ravensong, ela tem um clima mais denso. Apesar de que Wolfsong também tem muitos acontecimentos, muitas reviravoltas, assim, os personagens só se fodem. Falando no popular, os personagens desse universo aqui do T.J. Klane, eles só se fodem, e é muito engraçado porque ele tem um clima muito diferente das outras histórias de fantasia do autor, que são fantasias adultas, mas elas pendem mais para um lado cozy, para um lado mais tranquilo, mais introspectivo e tal. E aqui é mais diferente, sabe? Aqui, de fato, realmente são reviravoltas, são paixões, são lutas. Então, são 2, né, ramos que o T.J. Klane se aventurou a escrever fantasia adulta. E eu achei sensacional, com toda certeza. Se tornou um dos meus favoritos desse ano. E é sobre isso. Concluindo o desafio de 2024, vamos começar com o desafio de 2025. Eu separei em 2 pilhas, né? Uma para o primeiro semestre, a segunda para o segundo semestre. Como eu falei para vocês, como expliquei, eu basicamente escolho um tema para cada mês e dentro desse tema eu escolho 2 opções para fazer naquele mês. Eu posso ler as 2 opções ou eu posso conseguir ler pelo menos uma. Eu me dando mais opções para conseguir participar do desafio, né? Em janeiro, mês de verão, eu escolhi Romantasia, por ser algo mais leve, algo mais fluido, e as 2 escolhas estão aqui do meu lado para o mês de janeiro. A primeira delas é o Corte de Neve e Fúria. Como eu falei para vocês, eu já tinha um Corte de Neve e Fúria aqui em casa, e não apenas isso, a outra motivação que eu tenho para colocar o Corte de Neve e Fúria na minha TBR de janeiro é porque saiu o audiobook dele lá na Audible. Finalmente saiu o audiobook de Corte de Neve e Fúria, que está no plano básico da Audible. Então vou aproveitar que já está o audiobook lá na Audible e vou fazer a leitura acompanhada desse calhamaço. Porque quando eu escuto audiobook, livros muito grandes não me assustam. Eu faço a leitura acompanhada e eu acabo não sentindo as páginas. Então, essa é a minha maior motivação para ter criado o tema de Romantasia para janeiro. Mas a segunda opção, além de Corte de Neve e Fúria, é o Farejando Amor, da Lana Ferguson, a mesma autora de Ababá, que foi lançado pela editora Globo Livros, que eu comprei nessa Black Friday desse ano. É um livro de romantasia, né, contemporâneo e tal, com 2 doutores, 2 médicos que são lobisomens, vão precisar passar em um fake dating e tal. É um romance com fantasia, eu tô muito empolgado, é um livro bem fininho, então esse aqui eu consigo ler de boa, tranquilamente, porque eu sei que vai ser uma leitura que vai passar assim no estalar de dedos. Então minhas escolhas para janeiro são Farejando o Amor e ou Corte de Neve e Fúria, de Sarah J. Maas. Fevereiro, eu escolhi 2 leituras nacionais como opções para a minha TBR de fevereiro. A primeira delas é O Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Rocco, que vai ser esse romance que se passa no interior. Um dos personagens protagonistas vai ser um ator famoso que vai voltar para essa cidade. Apesar dessa capa fofinha aqui, ele é um livro adulto, isso eu já sei. E o outro livro é o Te Vejo na Final, que vai se passar durante a Copa do Mundo, do
Aslan Monteiro, que foi lançado pela editora Arlequim. Esse é um livro muito engraçado porque eu sempre quis ler ele. Quando fui comprar o e-book dele, quando ele tinha sido publicado de forma independente, o Aslan, ele recolheu a cópia digital porque ele ia ser publicado por editora, né? Eu acabei comprando até numa livraria, eu comprei na livraria aqui do bairro, eu te vejo na final, porque eu tava no shopping e tal, eu acabei comprando na livraria. As minhas duas opções de nacional são Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas, e Te Vejo na Final, que se passa na Copa do Mundo, e que o protagonista vai ser um jogador de futebol e tal. E eu tô muito empolgado para fazer essas duas leituras, com toda certeza. O tema que eu escolhi para o mês de março foi romance de época. E eu peguei dois romances bem diferentes um do outro, um nacional, um que é dos Estados Unidos, e enfim, eu tô muito empolgado para fazer essas duas leituras. A primeira opção do mês de março é Cúmplices de um Escândalo, da autora Lucy Vargas, lançada aqui no Brasil pela editora Verus. Lucy Vargas é uma das grandes autoras de romance de época nacionais. Eu conheço o nome da Lucy Vargas, há coisa de anos, de 2011, para vocês terem noção. Os livros da Lucy Vargas são bastante famosos, e esse aqui, além da capa lindíssima, é claro, a sinopse dele chamou bastante a minha atenção, porque vai ser, né, um romance com um triângulo amoroso diferenciado, se é que bem vocês me entendem. E sério, gente, que capa linda. Eu comprei esse livro adiantado lá na Bienal de São Paulo por conta dessa capa maravilhosa dele. Mas além de Cúmplices de um Escândalo, nós também temos o Ventos de Mudança, que é o primeiro volume da série Mulheres Pioneiras, da Beverly Jenkins, que vai se passar logo após o final da Guerra Civil Americana, né? Vai se passar no sul dos Estados Unidos, vai ser protagonizado por mulheres negras, então vai ter todo esse contexto histórico dentro desse romance de época. Eu até me esqueci de avisar, né, que o Cúmplices de um Escândalo ele vai se passar no começo do século passado, aqui no Rio de Janeiro, durante o Carnaval. Aqui, né, a gente vai ter o contexto pós-Guerra Civil Americana com protagonistas mulheres e tal. Eu também já tô com o audiobook de Ventos de Mudança, então já é um motivador a mais. E sem falar que ele é bem fininho, todos os livros da trilogia da Beverly Jenkins são bem fininhos. Eu já quero começar a ler essa trilogia aqui, que eu consegui na última Black Friday. Já para abril, o tema que eu escolhi vai ser um tema que eu vou usar mais pra frente também, mas a primeira vez que ele vai aparecer aqui no nosso desafio é em abril, com autores favoritos. Eu escolhi dois livros de duas pessoas que eu já li, que eu já acompanho, que eu já gosto das histórias e que eu quero dar uma chance para as novas histórias que publicaram. A primeira delas é Combina, de Casey McKiston, que saiu durante a Bienal de São Paulo também, desse ano. E por algum motivo eu não consegui ler durante os últimos 6 meses, e eu vou colocar para ler já para o desafio do ano que vem. Eu já estou também com o audiobook de Combina, então isso vai ser uma motivação maior para ler esse romance, que vai se passar durante uma viagem na Europa, né, entre esse casal de ex-namorados. E a minha outra opção para o mês de abril é o Gallant, uma ação Gallant de Vince Schwab, que vai ser uma fantasia única. Se eu não me engano, esse daqui ele não vai ser uma fantasia adulta não, ele vai ser uma fantasia infanto-juvenil ou juvenil. É porque Vince Schwab não faz uma separação do nome dela, né? Antes Victoria Schwab era jovem adulto e Vince Schwab era adulto, mas agora ela publica tanto jovem adulto quanto adulto pelo nome de Vince Schwab, né? E esse aqui, se eu não me engano, é jovem adulto. Mas ele vai se passar esse universo com mundos paralelos, mas enfim, também peguei o Gallant, essa vai ser a minha opção 2, e a minha opção 1 é Combina, de Casey McKiston, porque eu já estou com o audiobook. Para maio, a minha escolha foi ficção contemporânea, e eu peguei 2 livros, um que eu comprei no ano passado, que era do desafio do ano passado, e um que eu comprei esse ano na Black Friday. A primeira opção do tema de maio para mim vai ser o Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza, que foi o ganhador do Prêmio Sesc do ano de 2023 e vai se passar no garimpo e vai ser com garimpeiros essa história aqui. Eu estou muito, muito, muito interessado. É um livro com uma diagramação lindíssima que eu comprei agora na Black Friday de 2024. Aqui a foto do Ayrton Souza. Mas além de Outono de Carne Estranha, que é um livro bem fininho, a outra opção que eu peguei para o mês de maio vai ser O Que Te Pertence, do Garfield Greenwell, que é da editora Todavia, que era um livro que eu estava para ler no desafio desse ano de 2024, que eu não consegui ler, até porque foi no mês de Complexo Melancólico, e conseguir ler depois foi meio difícil. Inclusive, eu acho que eu não li nenhum livro no mês de abril, justamente porque foi em sequência ao Complexo Melancólico, só para você ter noção. Mas enfim, aqui está a minha segunda opção, que é O Que Te Pertence.
E esses são os 2 livros do tema de ficção contemporânea que eu separei para o mês de maio. E para o mês de junho, onde eu geralmente leio, né, histórias com protagonismo diverso, a primeira escolha que eu peguei foi O Fique Entre Nós, de Sophie Gonzalez e Gayle Richards, que vai ser uma história aquiliana, que vai se passar com uma boy band. Eu recebi esse livro da editora quando foi lançado e até hoje eu não li. Não sei porquê, até porque eu tenho muito interesse. Não sei por que eu demorei tanto para pegar Fique Entre Nós, e eu vou acabar colocando ele como a minha primeira opção do mês de junho. E a minha segunda opção para o mês de junho vai ser A Ascensão dos Reis, de C.S. Pacat, o terceiro volume da trilogia Príncipe Cativo. Eu estou colocando ele como segunda opção porque eu acho que eu consigo ler ele antes do desafio. Se eu conseguir ler ele antes do desafio, muito melhor para mim. Mas a minha segunda opção para o mês de junho vai ser A Ascensão dos Reis. E eu quero muito ler esse livro, eu não sei por que eu ainda não li. Não sei por que eu ainda não fechei essa trilogia até hoje. Pois é. Mês de julho, mês do meu aniversário, a gente volta para a temática de autores favoritos. Eu escolhi 2 autores favoritos para ocuparem a posição dessa TBR. O primeiro deles, Talia Hibbert, com a Teoria da Conspiração de Nós Dois, que vai ser esse romance jovem adulto da autora, o primeiro romance jovem adulto da autora. Então, talvez seja por isso que eu ainda não tenha lido A Teoria da Conspiração, porque eu já li livros adultos da Talia Hibbert, mas eu ainda não sei como ela vai se comportar com o livro jovem adulto, então vai ser uma experimentação. Mas eu sou um fã de Talia Hibbert e, né, eu tenho altas expectativas com relação a esse livro aqui, com toda certeza. A minha segunda opção para esse mês vai ser O Livro da Noite, da Holly Black, que é um livro adulto, que é ao contrário. Enquanto Teoria da Conspiração vai ser a primeira vez de Talia Hibbert em um livro jovem adulto, aqui a gente vai ter a primeira vez de Holly Black em um livro adulto, em uma fantasia completamente adulta. E eu sei pouquíssimo sobre esse livro aqui. O que me faz querer ler esse livro é por ele ser da Holly Black, né? E ele tem essa capa lindíssima também, gente, olha só. Eu acho que ele não aparece no nosso top 10 de livros mais bonitos desse ano, mas ele conseguiria entrar com uma facilidade. Enfim, segunda opção, O Livro da Noite. Primeira opção, A Teoria da Conspiração de Nós Dois. Passando para o segundo semestre e a segunda pilha que eu tenho aqui dessa TBR, as minhas 2 escolhas para o mês de agosto foram para HQs. Eu coloquei HQs no mês de agosto porque o mês de agosto geralmente, não sei porquê, eu estou muito atarefado, estou muito ocupado. Então, como eu já venho percebendo esse padrão no decorrer dos últimos anos, eu acabei escolhendo leituras mais rápidas, mais simples, mais fáceis de se fazer para preencher esse mês. Tanto que a primeira escolha vai ser um mangá, que é 10 coisas para fazer antes dos 40, que foi publicado pela Prolent Mangá e é de autoria de Mamita. É um volume único, então eu não vou ter preocupação de estar começando nenhuma série, né? E ela vai ser recomendada para maiores de 18 anos, apesar de ter essa capa fofinha. Minha segunda opção vai ser Professor Yukimura Iki, de Natsuki Kizu. Natsuki Kizu, que é a criadora da série Given, né, que eu acho que é a série de maior destaque, de maior sucesso dela. Eu ainda não tenho nenhum livro de Given, nenhum mangá de Given aqui na minha estante, mas eu tenho outros volumes de Natsuki Kizu. E a minha escolha para o mês de agosto dela vai ser o Professor Yakimura Ki, que, se eu não me engano, vai ser uma antologia de histórias. Vão ser umas 3 ou 4 histórias presentes aqui nesse volume de mangá. Histórias únicas, é claro, né? E ele também é recomendado para maiores de 18 anos. Então, a minha segunda escolha vai ser Professor Yukimura Ki. E a minha primeira escolha vai ser 10 coisas para fazer antes dos 40. Setembro, mês da independência, a gente volta com o tema de autores nacionais, né? E eu escolhi 2 livros que estavam na minha lista desse ano e que eu não consegui ler. O primeiro deles é o Para Ana com Amor, que é o livro mais recente da Larissa Siriani, se bem que eu acho que ela acabou de publicar um livro que é de romance de época, mas esse é o livro contemporâneo mais recente da Larissa Siriani, que tem essa capa incrível e que era a minha leitura do mês de agosto desse ano, que eu não consegui ler, porque, como falei para vocês, eu fiquei culpado, eu não consegui, eu não tive tempo e acabei não conseguindo pegar o Para Ana com Amor para ler. Mas, além dessa primeira opção, a gente vai ter uma fantasia nacional, que é o Porém Bruxa, da Carol Kiovato, lançado aqui no Brasil pela editora Suma, com um contexto de fantasia urbana, que vai se passar na cidade de São Paulo. Tem muita curiosidade. Eu tenho outro livro da Carol Kiovato aqui, mas eu acho que entre os 2, o que eu mais tenho vontade de ler
é o Porém Bruxa, e é por isso que ele está entrando na nossa TBR. Aí ele entra como a segunda opção de setembro, e a primeira opção de setembro vai ser o Para Ana com Amor. Penúltimo mês do desafio é o mês de outubro, e a minha escolha vai ser relacionada ao Dia das Bruxas, é claro, e as minhas escolhas foram da mesma série, né? Eu estou falando de Assistente de Vilão, de Hannah Nicole Baher, lançado aqui no Brasil pela editora Out. Ele vai ser uma fantasia onde a gente vai ver tudo pelo ponto de vista do vilão da história, né? A personagem protagonista ela vai ser assistente do vilão desse universo, e as pessoas falam que é um livro muito divertido, muito engraçado, com personagens muito carismáticos. Eu tenho muita curiosidade de ler, tanto que eu comprei na Bienal desse ano. Aí a minha primeira opção desse desafio vai ser Assistente do Vilão, e se eu conseguir ler Assistente do Vilão, pego para ler o Aprendiz do Vilão, que é o segundo volume que foi lançado de forma simultânea aqui no Brasil nesse ano de 2024, né? Então as minhas opções para o mês de outubro, mês do Dia das Bruxas, é Assistente do Vilão, e a continuação dele, Aprendiz do Vilão, que vai ser essa leitura mais levezinha, mais divertida e tal, e que eu quero conhecer, e eu quero ver quem são esses personagens, como é esse universo, e que cativa tantas pessoas, né? E o último mês do nosso desafio é o mês de novembro, mês da consciência negra, então geralmente escolho livros escritos por autores negros para participar do desafio de novembro. A minha primeira escolha vai ser um romance, eu estou falando de Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory. Eu já acabei de conhecer Jasmine Guillory através do conto dela Tremendo de Paixão, né, que saiu em formato de audiobook e e-book aqui no Brasil, exclusivo pela História Paralela, mas esse aqui vai ser um romance de fato, né, um romance romântico. E eu tenho muita curiosidade para ler esse livro aqui. Eu sempre quis ler desde que foi lançado. Eu comprei no ano passado, se eu não me engano, e eu vou tentar ler ele até novembro do ano que vem, com toda certeza. A segunda opção desse mês de novembro, e também o último livro a aparecer aqui no desafio, é Uma União Extraordinária, de Alyssa Cole, primeiro volume da série Liga da Lealdade, lançado aqui no Brasil pela editora Arlequim. Esse livro, ele de fato vai se passar durante a Guerra Civil Americana, ele vai ter protagonismo negro. Alyssa Cole é uma das minhas autoras favoritas. Eu ainda não li essa série única e exclusivamente porque vai ser uma série de romance de época, e todo o contato que eu tive com Alyssa Cole foram com romances contemporâneos. Eu nunca li nada dela em romance de época, mas a minha primeira tentativa vai ser com Uma União Extraordinária, com toda certeza, que sai aqui no Brasil a trilogia completa pela editora Arlequim. Então a segunda opção é Uma União Extraordinária, e a primeira opção vai ser o Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory. Muito que bem, pessoal, essas foram as minhas escolhas para o desafio de 12 livros do ano de 2025. Eu não vou nem tentar pegar a minha pilha, porque como vocês podem ver, ela está aqui do lado de mim, na mesa, e a pilha já está aparecendo sem eu tocar. Mas enfim, você vai participar do desafio? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Rebeneto para mais um especial de final do ano do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.